Hoje mais uma segunda-feira, dia 3 de junho, mais uma segunda-feira, início de mais um mês, e eu tenho um versículo muito importante para você nesse nosso encontro, no nosso devocional Esperança Diária. Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: "E continuou: seja forte, seja corajoso e faça o seu trabalho. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo." Não tenha medo, não desanime. Talvez essas são as palavras que você precisa para esse início de semana. Talvez algumas pessoas já começam a semana com muito medo, aquele medo paralisante que os impede de avançar, pessoas que já começam a semana desanimadas, e aqui o texto está dizendo: não permita que o medo paralise você, não desanime, pois Deus está com você. E qual é o contexto desse texto aqui? O rei Davi aqui está incentivando seu filho Salomão a iniciar a construção do templo do Senhor. E ele faz isso com palavras de força, de encorajamento, de fé. As palavras de Davi ao seu filho Salomão podem ser aplicadas para as nossas vidas hoje, diante de desafios que talvez você vai enfrentar essa semana ou que você tem enfrentado. E o primeiro conselho de Deus para nós vencermos esses desafios diários é: seja forte, seja corajoso. A vida é cheia de desafios. Haverá momentos em que nós sentiremos medo, desânimo, insegurança, mas Deus nos chama para sermos fortes, corajosos, mesmo diante das dificuldades. Deus está dizendo para você nesse nosso encontro, nesse início de semana: seja forte, seja corajoso. E essa força, essa coragem que nós precisamos não vem da academia, vem de Deus. É Deus que nos concede. Ele é a fonte de todo poder e Ele vai nos dar tudo o que precisamos para superar qualquer obstáculo. É uma expressão muito interessante, né? Ele estava falando com relação à construção de um templo, então ele diz ao seu filho: mãos à obra. Não adianta ter força, ter coragem e ficar parado. O que Deus está nos dizendo aqui é que nós precisamos agir. Nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos dar alguns passos. Deus deu a mim e a você dons, talentos maravilhosos para serem usados para a sua glória. Nós não podemos ficar paralisados pelo medo, pela insegurança. Devemos colocar, como muitas vezes você talvez já ouviu, a mão na massa e fazer a nossa parte. E é por isso que ele vai terminando o versículo dizendo: não tenha medo, não desanime. Mesmo que seja normal em alguns momentos sentirmos medo e desânimo, Deus está prometendo que Ele está conosco. E a presença de Deus em nossas vidas, em mais uma semana, é a nossa maior força. Ele está sempre do nosso lado. Ele está com você, te guiando, te protegendo, te sustentando. E nós podemos ter a certeza de que Deus nos dará tudo o que nós precisamos. Ele não nos deixará. Ele não nos abandonará. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que o amor de Deus por você, por mim, ele é infinito, incondicional. Ele nunca vai nos deixar. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos deu uma missão para ser cumprida nessa vida. E devemos nós então nos dedicar a realizar o propósito de Deus, a missão de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Essas palavras de Davi em 1 Crônicas 28, 20 é um encorajamento para mim e para você no início dessa semana. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.